Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 5. E nós vamos ler do verso 1 até o 11. Romanos 5, do 1 ao 11. Graças a Deus. Glória a Jesus. Amém? Nos diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. A leitura seria ainda muito mais extensa, porque do versículo 12 para frente também fala a respeito do que nós vamos falar na mensagem, que é sobre Adão e Cristo. Mas aí eu vou citando e vamos falando, né? Por quê? Porque nós tínhamos que ler esses primeiros 11 versículos aqui, para nós entendermos que nós somos justificados pela paz, pela fé em Jesus. Justificados pela fé, tendo paz em Jesus. Então nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Quando ela nos afirma as coisas, nós temos que crer. Porque quantas são as vezes que de repente você lê alguma coisa na Bíblia, você talvez não entenda e daí você deixa passar, né? Você não entende aquilo que você leu, eu não entendo aquilo que eu li, e daí nós só deixamos passar. E quando nós deixamos passar, nós estamos perdendo de ser abençoados por Deus. Então, em toda a palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, tudo é para nós crescermos na nossa fé. E aqui então nós vimos que fomos justificados pela fé em Jesus e por isso temos paz com Deus. Por quê? Porque antes nós estávamos separados pelo pecado, separados de Deus pelo pecado. Então algumas pessoas, né, geralmente as pessoas
do mundo que ainda não conhecem como é maravilhoso servir a Jesus, elas dizem assim: vocês falam de salvação, vocês falam de fé, vocês falam de Cristo, mas o que eu vou ganhar se eu servir a Jesus? Então essa pessoa às vezes não tem o conhecimento de que servir a Jesus só traz bênção. Nunca nós vamos perder alguma coisa por servirmos a Jesus. Amém? Ele só tem coisas boas para nos dar. E então as pessoas perguntam, né? O que eu vou ganhar em aceitar a Jesus? Eu tenho mais é que aproveitar a vida. Eu tenho que viver a minha vida me divertindo, bebendo, fumando, fazendo tudo que me dá prazer, fazendo tudo que me dá vontade, para aproveitar a vida. E depois, quando eu já estiver bem velhinho, então eu vou pensar em aceitar Jesus. É o que as pessoas falam, né? Muitas, nem todas, mas muitas falam isso. Só que essas pessoas esquecem que, às vezes, elas podem não chegar a ser velhinhos. Podem partir antes dessa vida. Então, o momento é agora, é hoje. O momento de aceitar Jesus como Salvador sempre é hoje. Por quê? Porque a gente nunca sabe se amanhã nós vamos estar vivos. E o que essas pessoas então não entendem é que quando Adão pecou, o pecado entrou no nosso sangue e todos nós já nascemos pecadores. E nascendo pecadores, então estamos todos afastados de Deus. Né? Quem sabe você diga assim: mas pastora, a pessoa quando nasce é um bebezinho e o bebezinho está afastado de Deus, é inocente? E daí? A resposta é, meu irmão, que sim. Até os bebezinhos já nascem afastados de Deus pelo pecado. Só que o bebê ainda nunca pecou. Então tem diferença de ser pecador e de já ter pecado. Como a criança ainda não pecou, porque muita gente me pergunta sobre isso, mas se morre um bebê, esse bebezinho vai para o inferno ou vai para o céu? É claro que vai para o céu, né? Porque ainda não pecou, mas ele já é um pecador, só que pela graça de Deus, então, por ser ainda inocente, uma criança vai para o céu, sim. Mas então, para você entender aonde eu quero chegar, eu quero que você imagine assim, ó. Quando Adão pecou, então, o pecado entrou em toda a raça humana, né? E nós já nascemos pecadores, nós somos pecadores. Então, uma pessoa que não aceitou Jesus, ela ainda não é filho de Deus. Tem muitos que dizem, né? Porque todos são filhos de Deus. Não é verdade. Nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é só aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Só como Salvador não resolve, tem que aceitar como Senhor. Quer dizer, vou fazer o que o Senhor manda. E então, antes de aceitar Jesus como Salvador, ainda não é filho de Deus. E não sendo filho de Deus, pela palavra do Senhor e olhando para as coisas espirituais, essa pessoa ainda é somente criatura de Deus. Foi criado por Deus, mas não é filho. Então é uma criatura. Só que além de ser uma criatura e não ser filho de Deus, ela é filho de Adão. Tá? Então, existem assim, ó, dois tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Adão. Como assim, pastora, filho de Adão? Porque vieram de Adão, nós também viemos de Adão. Só que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, aquele vínculo do pecado que nós tínhamos pela descendência, né, de sermos filhos de Adão e Eva, esse é quebrado. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela deixa de ser filho de Adão e passa a ser
filho de Deus. Amém? Então, pense bem nisso. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: os filhos de Deus e os filhos de Adão. Ah, pastora, mas se essa pessoa se converter, se torna filho de Deus, assim como nós nos tornamos filhos de Deus. Né? Amém? Então, os filhos de Adão, eles têm coisas reservadas para eles. E nós, filhos de Deus, temos coisas reservadas para nós. Que coisas são essas? Coisas que acontecem na vida, né, das pessoas que são filhos de Adão, é diferente das que acontecem na vida do que é filho de Deus. Eu não estou falando assim de problemas do dia a dia, não. Eu estou falando na parte espiritual, né? Então, os filhos de os filhos de Adão, misturei tudo, né? Os filhos de Adão têm algo reservado para eles. Como assim? Vai acontecer certas coisas para essas pessoas. E nós, filhos de Deus, temos também coisas reservadas, só que diferente. Então vamos entender hoje quais são essas coisas reservadas que nós temos para nós e que os filhos de Adão têm para eles. Então não esqueça disso, filho de Adão é aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Então continua naquela linhagem de Adão do pecado. Nós somos descendentes de Adão e a linhagem de Adão, então, chegou até nós. Mas, quando aceitamos Jesus, aquela situação de pecado, aquela maldição de pecado foi tirada da nossa vida. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele tirou de nós toda a maldição. E tirando toda a maldição, então, porque Ele assumiu, né, a maldição sobre Ele, então daí nós nos tornamos filhos. Então, para ser filho de Deus, nós temos, por nós sermos filhos de Deus, nós temos alguns privilégios. Ah, pastora, mas você já ensinou que todos são iguais diante de Deus. Sim, Deus quer salvar a todos, mas aquele que não quer ser salvo, ele vai viver de uma maneira afastada de Deus. Então ele não vai ter os privilégios que Deus dá para aqueles que o aceitaram, que querem viver para Ele. Então não esqueça disso, você, porque aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, você é uma pessoa privilegiada. Eu sou uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque nós temos Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, então Ele nos reconciliou com o Pai. Porque nós, pelo pecado de Adão, estávamos separados. Pastora, mas nós ainda pecamos. Sim, e vamos pecar. Vamos pecar até o dia que nós chegarmos na glória. Ou o dia que Jesus vier nos arrebatar, né, nos buscar no arrebatamento da igreja. Até esse dia nós vamos continuar pecando. Só que esse pecado daí não é mais aquele pecado que nós fazíamos por prazer. Quando nós que já temos Jesus no coração pecamos, fazemos alguma coisa errada, e fazemos, né? Sempre a gente faz coisas erradas, então a gente logo se arrepende e diz, como que eu pude fazer isso com o meu Senhor? Então um pecado nos afasta de Deus. Agora, é diferente de você pecar no teu dia a dia e de você viver no pecado. Então tem diferença. Os filhos de Adão vivem no pecado e têm prazer no pecado, têm prazer em pecar. Os filhos de Deus pecam, por quê? Porque somos descendência de Adão, mas já não gostamos mais de pecar. Então aconteceu. E logo que aconteceu, então você se sente triste, como eu já falei aqui. Se você não se sentir triste pelo teu pecado, é um sinal de que você ainda não é um salvo. Porque todo salvo que peca, o Espírito Santo fala na nossa consciência e nós ficamos tristes.
E aí vamos rapidinho pedir perdão ao Pai em nome de Jesus. Aí sai aquele peso, sai aquela angústia. Por quê? Porque o Senhor nos perdoa. Mas é diferente de querer viver em pecado e amar o pecado. Então, os filhos de Adão, a primeira coisa, né, então, que a palavra nos falou aqui, e agora nós vamos ver outros dos versículos que nós não lemos, mas vamos primeiro começar por Romanos 5:9, que nós lemos, né? Os filhos de Adão, então, eles estão destinados à ruína. Olha só, 5:9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, seremos por ele salvos da ira. Então, olhe bem o que está dizendo aqui. Os filhos de Adão vão ter ruína na sua vida. O que é isso? Separação de Deus. Quando diz ali, ó, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se nós, filhos de Deus, somos salvos, então é porque nós recebemos salvação. E os filhos de Adão vão receber ira, ruína, vão estar ainda debaixo da ira de Deus e não vão ser salvos. Então, no mesmo, podemos ler aqui no mesmo capítulo, né? No versículo 8, agora, Romanos 5:8, o que os filhos de Deus têm. Então, os filhos de Adão vão receber ruína. Os filhos de Deus, 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, nós recebemos o perdão, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Mas os filhos de Adão que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que ele fez por toda a raça humana, vão receber ruína, quer dizer, eles vão estar separados de Deus e vão estar ainda debaixo da ira de Deus. Então, por que nós que aceitamos Jesus não estamos mais debaixo da ira de Deus? Ah, pastora, mas Deus se ira? Deus não é todo amor? Deus é todo amor. Mas ele se ira contra o pecado, porque ele é tão santo que ele não pode suportar, ele não pode conviver com o pecado. E com aquelas pessoas que ainda não se arrependeram, então estão separadas de Deus, estão debaixo da ira de Deus. E estar debaixo da ira de Deus significa que não é salvo. Então, por que Jesus morreu na cruz por nós? Para nos livrar da ira de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz e quando hoje nós aceitamos o sacrifício dele, que morreu por nós, nós somos tirados debaixo dessa ira de Deus. Então, nós não vamos mais ser condenados. O Senhor Jesus sofreu a ira de Deus, o Pai, por nós. Quem deveria ter sido crucificado era eu e você. Quem deveria ter morrido era eu e você. Porque nós somos pecadores. Jesus nunca pecou. Mas sendo ele santo, ele assumiu o nosso pecado, o nosso erro, para nos livrar da ira de Deus. E nos livrando da ira de Deus, você pode dizer assim, mas o que é a ira de Deus? É o inferno. É estar afastado de Deus por toda a eternidade. Então Jesus morreu na cruz para nos livrar da ira de Deus. Então Jesus nos livrou da ira de Deus, porque o Pai era que nos matar. Quando Adão pecou, Deus poderia simplesmente ter matado, exterminado toda a raça humana. Mas porque ele é misericordioso e ele é amor, ele enviou Jesus para nos resgatar. E Jesus aceitou vir morrer por nós. Então, nisso, Jesus assumiu a ira de Deus. Quer dizer, precisava alguém morrer. Precisava um justo morrer por todos os injustos. Entendido isso, meus amados? Amém? Então, por isso, Jesus morreu no nosso lugar. Então, olha só, os filhos de Adão recebem ruína, os filhos de Deus recebem salvação.
Então vale a pena aceitar a Jesus como Salvador. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, estamos livres da ira de Deus e livres do inferno, que faz parte da ira de Deus. Entendido? Amém? Amém? Então, mais uma coisa que os filhos de Adão recebem: pecado. Romanos 5:12 diz assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que significa isso? O pecado veio, entrou na raça humana e trouxe junto a morte. Então, a morte é o salário do pecado. Aquele que é filho de Adão, que ainda não aceitou Jesus, tem então o pecado e a morte ainda em si. Por quê? Porque quem tirou o pecado e a morte de nós foi Jesus. Então, se não aceitar Jesus, não tem perdão e nem vida. Ainda está no pecado e na morte. Entendido? Amém? Então, quando diz ali, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, quem foi esse único homem? Adão. Então, por Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, todos iriam morrer. E esse morrer aqui não é fisicamente, mas espiritualmente, ou seja, ir para o inferno, Também o versículo 15, do mesmo Romanos 5. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o que está dizendo aqui? Por um só homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Mas por um só homem também, Jesus Cristo, nós recebemos a graça da salvação, a graça do perdão. E somos salvos, e diz ali no final, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: você tem méritos por ter aceitado a Jesus. Nós não somos melhores uns que os outros, mas nós somos filhos de Deus, porque aceitamos ao Senhor. Então é diferente de ser filho de Adão. Quem é filho de Adão ainda é submisso ao pecado e está sujeito à morte espiritual. Se converter enquanto está vivo, Deus perdoa e salva, se torna daí de filho de Adão, passa a ser filho de Deus. Então, por Adão entrou o pecado, por Jesus entrou a salvação. Amém? Graças a Deus. Mais o 21 ainda, do mesmo capítulo 5. Diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja bem, o pecado reinou pela morte, mas a justiça, mas pela graça de Deus, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus. Então o que significa isso? Eu já falei aqui várias vezes que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Nós somos trinos. Assim como Deus é trino, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos trinos. Por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Então é 3 em 1. Amém? Então veja só.
Se o meu espírito é uma coisa, a alma é outra e o corpo é outra, então na salvação cada um deles recebeu uma coisa diferente. Então o que é que o nosso espírito recebeu quando nós aceitamos a Jesus como Salvador? A justificação. A justificação pela fé. Então cremos em Jesus. No momento que a pessoa crê em Jesus e aceita Ele como Salvador, o Espírito Santo entra no espírito dessa pessoa e justifica. O que é justificar? É perdoar pelo sangue que Jesus derramou na cruz. É tornar-nos justos mesmo nós sendo ainda pecadores. Então quando Deus olha para nós, que já aceitamos a Jesus, Ele não enxerga o nosso pecado, mesmo que nós pecamos todos os dias, mas Ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo. Então Ele não precisa derramar a sua ira sobre nós. Por quê? Porque Jesus já pagou o nosso pecado na cruz. Então o nosso espírito é justificado, mesmo sendo pecador, com o sacrifício de Jesus nós nos tornamos justos. Porque o justo morreu pelo injusto, que sou eu, que é você. Então a graça de Deus nos deu isso. E quando nós aceitamos Jesus, então, nós somos justificados no Espírito. Quer dizer, meu espírito que antes estava morto, estava separado de Deus, agora está vivo. Agora tem a vida eterna, foi justificado por Jesus, pelo seu sangue. Então, somos justificados, o nosso espírito é justificado. Tá, pastora, mas e a alma? O que acontece com a alma quando a pessoa aceita Jesus? A alma entra num processo de santificação. Então o espírito é justificado, a alma é santificada. Como assim? Quando nós aceitamos a Jesus, nós não mudamos os nossos erros assim num piscar de olhos. A gente leva tempo para ir mudando, Deus vai aperfeiçoando, a gente vai aprendendo, vai deixando de fazer coisa que era errada. Então esse é o processo de santificação. Então o espírito já está justificado, somos salvos. Mas a alma precisa ser santificada. Então a nossa alma vai ser santificada no sentido de nós matarmos a nossa carne. Quando nós matarmos a nossa carne, ou seja, não fazermos mais o que o corpo quer, o que a nossa carne quer, os desejos, os prazeres, aquilo que nos dá gosto, que nos dá conforto, o prazer da carne. Quando nós matamos esses prazeres da carne, quando nós não fazemos a vontade do nosso corpo, nós estamos no processo de santificação. Amém? E esse processo de santificação, ele é durante a vida inteira. Não é você levantar a mão, aceitou Jesus, já sou santo. Não, você é justificado pelo sangue de Jesus. Mas a santificação você tem que ir fazendo aos poucos, é você mesmo. Quem vai se afastando do mal, quem vai deixando o pecado, aí você está se santificando. Só vai terminar a santificação quando nós ou morrermos e formos para a glória, ou quando Jesus vier nos buscar no arrebatamento, aqueles que ainda estiverem vivos nesse momento. Aí sim termina o processo de santificação. Mas a santificação não é no instante assim que nem a justificação. A justificação aceitou Jesus, o Espírito Santo age em nós e o sangue de Jesus nos justifica, quer dizer, nos torna justos. Nós somos pecadores, mas agora o Pai vai nos enxergar como justos, porque Ele enxerga Jesus em nós. Agora, o processo de santificação, esse é durante a vida inteira. Então, por isso que todos os dias nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar para não fazer coisas erradas. Porque senão nós vamos estar fazendo a vontade da carne, e aí o processo de santificação para. Não podemos deixar que o processo de santificação pare na nossa vida. Todo dia você tem que lutar contra o pecado. Todo dia você tem que lutar contra aquilo que você faz. Ou seja, se você tem o costume de falar palavrão, lute para você não falar. Se você tem o costume de mentir, lute até o fim para você não mentir mais. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você precisa abandonar neste processo de santificação. Amém? Entendido isso? E o corpo? O que acontece com o corpo, pastor? O corpo é o menos importante, mas tem a sua importância também. Porque o nosso corpo, quando nós morrermos aqui na terra,
vai lá para a sepultura e o corpo fica ali, né? Mas a alma, se é salva, vai para Jesus, se não é salva, vai para o inferno. Agora, o corpo, nesse processo, né, de Deus aprimorar esse nosso reino, que é espírito, alma e corpo, então o corpo vai ser glorificado. Ó, espírito justificado, alma santificada e corpo glorificado. Mas o corpo só vai ser glorificado no momento do arrebatamento, ou para aqueles que já morreram, vão ressuscitar, ter o corpo glorificado e subir para encontrar Jesus no arrebatamento. O corpo só vai ser glorificado no momento que nós formos arrebatados. Amém? Ficou entendido isso? Então, olha só, o nosso corpo... como é que eu vou dizer isso para vocês, irmãos? Eu brinco sempre com os jovens aí, né? Quando eu vou dar algum conselho, eu digo assim, ó, cuidado, hormônio não se converte, né? O nosso corpo não se converte, irmãos. A nossa alma, sim. O nosso espírito também. Mas o corpo não. O corpo quer fazer tudo aquilo que ele sabe que dá prazer. E que geralmente o que dá prazer, né? É coisa que nos afasta de Deus. Não estou dizendo que todo... Não, tem coisa que não tem nada a ver, você pode fazer normalmente. Por exemplo, eu tenho um prazer em comer uma macarronada. Coma, né? Não tem problema nisso. Eu estou falando de coisas que vão te afastar de Deus, como vício, como mentira, como adultério, como todo tipo de pecado. Então, o corpo quer fazer isso, mas nós não podemos mais. Então, se nós não podemos mais, temos que lutar para santificar a nossa alma. Então, é isso que acontece conosco quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Justificados no Espírito, entramos no processo de santificação com a nossa alma e o corpo, nós temos que controlar para que o corpo não nos afaste de Deus. E o corpo só vai ser glorificado, então, no momento do arrebatamento. Então é isso que acontece. Então por isso, os filhos de Adão vão receber só o pecado, porque eles não vão ser justificados. Eles não vão entrar num processo de santificação e também não vão ter o seu corpo glorificado. Por quê? Porque se não se converterem, vão morrer sem Jesus, vão ser condenados ao inferno, vão ressuscitar não com o corpo glorificado, mas vão ressuscitar, voltar à forma do seu corpo original, para se apresentar diante de Jesus no trono branco e daí ser condenado ao lago de fogo. Quer dizer, o corpo dos não salvos não vai ser glorificado, vai ser condenado ao lago de fogo, mas o corpo dos salvos vai ser glorificado. O que é isso? Vamos ter o nosso corpo parecido com o corpo de Jesus, em glória, em luz. Amém? Então isso é o que acontece. Então filhos de Adão têm ruína e os filhos de Deus têm salvação. Filhos de Adão têm pecado, filhos de Deus têm justiça, têm justificação. Mais uma coisa, filhos de Adão, morte. Nós já falamos, né, que a morte veio pelo pecado. Então, os filhos de Adão vão morrer, tanto fisicamente, como acontece com todo ser humano, mas a morte pior é a morte espiritual. Então, se não aceitou Jesus em vida, vai morrer espiritualmente, a morte eterna, afastado de Jesus para sempre, afastado de Deus para sempre, e esse é o pior castigo. Então, para eles está reservado a morte, mas para nós que aceitamos a Jesus como Salvador, está reservado a vida. O que é isso? Vida eterna, vida para nunca mais chorar, vida para nunca mais se preocupar, vida para nunca mais discutir com ninguém, vida para nunca mais ficar doente, nunca mais sentir dor, vida eterna. Então, vale a pena aceitar Jesus, vale a pena servir a Deus. Tem gente que acha que, porque se eu me tornar crente, né, vou falar a palavra crente, mas se eu me tornar crente, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Tá, mas deixe de fazer as coisas que você gosta para depois, na eternidade, você poder ser salvo e ter vida. Porque lá sim é imensamente melhor do que aqui. Então as coisas do mundo são passageiras, não adianta. Um dia acaba, mas a vida que Jesus dá para os que aceitam Ele como Salvador é eterna, nunca vai ter fim.
Então vamos ler de novo aqui, tem alguns versículos que nós vamos repetir bastante, porque fala a mesma coisa. Romanos 5:12 de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, filhos de Adão têm morte. Agora, a vida eterna. 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Entendido isso? Então, olha só, os filhos de Adão, ou seja, aqueles que não vão se converter a Jesus, que não vão querer aceitar a Jesus, que riem, que debocham de quem fala de Jesus, que diz que não creem na existência de Deus, esses são filhos de Adão. Eles vão receber morte. Mas os filhos de Deus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus para a sua vida, vão ter vida eterna. E essa palavra eterna, a nossa mente ainda não consegue entender bem, porque é uma coisa que não tem fim, mas a nossa mente humana é limitada. Então a gente fica pensando, não, mas em algum momento tem que terminar. Não, não vai terminar. É eterno. É vida eterna. Então, o mesmo caso para quem não for salvo. É perdição eterna. Tem até alguns pregadores aí, né, que vão para a internet e dizem que o inferno não vai ser eterno. Outros dizem que o inferno não existe. Mas como que não existe se Deus falou que criou o inferno? Jesus falou que o inferno é no centro da terra. Tem vários versículos que falam sobre o inferno. E as pessoas ainda não querem acreditar. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Aquele que rejeita a Deus, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, rejeitou o Deus eterno. Então, por isso, a perdição também será eterna. Outros até dizem que existe o inferno, mas que o inferno não vai ser eterno. Se a pessoa viveu 70 anos na terra, ela vai ter 70 anos no inferno, porque senão daí é injusto. Viveu 70 anos, tem que ficar só 70 no inferno, ou qualquer outra idade, né? Mas não. A pessoa que não aceita Jesus é porque rejeitou o Deus eterno. Então, o castigo será eterno. Amém? Você pode dizer assim, mas como, pastora, rejeitou o Deus eterno? Eterno é só Deus, tá, meus amados? Não existe outro ser, nenhuma outra pessoa, não existe nada que seja eterno. Só Deus. Porque Deus nunca foi criado por ninguém. Então, quem não foi criado é eterno. Deus sempre existiu. Ele é o único que é eterno. A gente diz vida eterna e morte eterna, se referindo de estar ou não com o eterno que é Deus. Mas eterno mesmo é só Deus. Aí nós, pastora, nós somos imortais. Eterno é só Deus. Por quê? Porque nós nunca vamos deixar de existir. Mas nós fomos criados. Então quem é criado não é eterno. Eterno é só quem criou. Então quem criou nós foi Deus, Ele é eterno. Os anjos são eternos? Não. Os anjos também foram criados. Então, entenda o seguinte, eterno é só um, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, porque rejeitou o sacrifício do Deus eterno, o castigo vai ser eterno. Assim como para quem aceita, a vida, a alegria, a abundância, a graça, vai ser eterno. Vale ou não vale a pena aceitar Jesus? Vale, né? Vale muito a pena. Então, filhos de Adão, então, vão receber a morte, filhos de Deus recebem a vida eterna. Filhos de Adão também recebem a separação de Deus. Ou seja, morreu, vai ser separado
de Deus para sempre, porque foi, né, para o inferno, depois para o lago de fogo. Mas já é separado de Deus em vida. Então é a morte espiritual, porque tem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física acontece com todos os homens porque a morte veio pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. A não ser aqueles que vão estar vivos no momento do arrebatamento, aí não vão passar pela morte, graças a Deus. Queiramos nós que nós estejamos vivos, né, no dia do arrebatamento, para nós não passar por morte nenhuma. Mas, então a pessoa que não aceita viver para Deus, não teme a Deus, já está morto espiritualmente. Que a morte espiritual é ser separado de Deus. As pessoas que não aceitam a Jesus, então os filhos de Adão estão vivos, estão caminhando, estão se alimentando, estão trabalhando, levando a vida normal, mas espiritualmente mortos. Então já estão mortos. E depois, se morrer fisicamente, no momento que morrer fisicamente, vai para a morte eterna, que de lá daí nunca mais tem condições de se aproximar de Deus. Enquanto está nessa vida, é tempo de arrependimento e de se aproximar de Deus. Mas depois que morre, não tem mais jeito. Então, morreu não salvo, será não salvo para todo sempre. Então, a separação de Deus, né, é para os filhos de Adão. E para os filhos de Deus, é um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus... O relacionamento com Deus é o quê? É você ter intimidade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu filho, eu sou tua filha, estou aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, estou aqui para pedir tal bênção. Então é você ter intimidade com Deus, é você ter um relacionamento maravilhoso com Deus, e Ele sempre te ouve, Ele sempre me ouve. Então esse relacionamento com Deus, os filhos de Adão nunca vão ter. Mas quem aceitou Jesus tem isso. E você sabe como é bom quando a gente, às vezes nervoso por alguma coisa, chega na presença de Deus, fala com Ele, ai, parece que dá um alívio. É ou não é assim? É, né? É bem assim. Então é um privilégio, por isso nós somos privilegiados, porque nós estamos num relacionamento com Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos ama, aquele que vai voltar para nos buscar. Então é muito bom ter um relacionamento com Deus. O versículo ali dos filhos de Adão na separação de Deus é o 5:18. Aqui nesse capítulo, Paulo repete muito as coisas parecidas, porque o assunto é muito importante e ele repetiu várias vezes. Então no 18 também diz de novo isso, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, aquele que não tem Jesus, veio o juízo de Deus. Entendido, irmãos? E o que tem um relacionamento com Deus? Vamos ler o 19. Porque como pela desobediência de um só homem... Vocês estão notando como os versículos são bem assim, parecidos uns com os outros? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou seja, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, obedeceu ao Pai, muitos se tornarão justos. Então nós temos a justificação, nós temos um relacionamento com o Pai. Amém? Entendido até aqui? Amém? A desobediência para os filhos de Adão. Você pode notar, irmãos, que aqueles que não têm Jesus, por mais que a gente fale, é assim, tem que fazer assim, não caia nesse erro, pois acontece. Porque eles desobedecem a Deus, eles não escutam conselhos, eles não escutam a palavra do Senhor, que é o conselho para a nossa vida. Então, eles têm a desobediência.
Não vou repetir o versículo porque nós já lemos, é o mesmo que nós lemos, que é o 5:12. E também o 19, então nós já lemos, mas eu só vou estar comentando. Então, eles desobedecem. Mas e os filhos de Deus? Têm a obediência. O que é isso? Você obedece a Deus. Quando você não obedece, que você percebe que você fez uma coisa errada, já vem aquela tristeza que é colocada na nossa consciência através do Espírito Santo. Então, às vezes você diz assim, eu ouvi alguma coisa dentro da minha cabeça, uma vozinha que me falou. Isso dentro da tua cabeça é a tua consciência. E essa vozinha que você ouviu é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele nos avisa quando nós fazemos coisas erradas. E às vezes ele avisa até antes de nós fazermos. Mas daí vai de nós, se queremos fazer ou não. Claro até aqui, meus amados. Também os filhos de Adão, então, vão receber a punição. Né? Também já lemos aqui no 18, porque Paulo usou muito repetitivo aqui para falar a mesma coisa. Então, eles vão ser punidos. Como assim? Punidos em vida? Às vezes não. Às vezes sim, na maioria das vezes sim, porque em Gálatas 6 fala que tudo que nós plantarmos nós vamos colher. Então, se você plantou o mal, você vai colher o mal. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. Você não pode colher arroz se você plantou feijão, né? Mas algumas pessoas, eu já falei aqui, que Deus deixa. Eu falei aqui, eu acho que foi na outra terça, não me lembro, mas eu vou repetir. Tem gente que diz assim, mas o fulano de tal não serve a Deus, e olha como ele vai bem na vida, é rico, tem dinheiro, troca de carro, tem um bom trabalho, e não serve a Deus. E eu que sirvo a Deus, estou aqui passando trabalho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem aquele versículo que diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Então, se nós somos filhos de Deus, Ele vai nos corrigir. Entendido isso? Amém? Vocês já viram eu falar sobre isso, né? Então, Deus corrige os filhos dele. Se você não é filho, Deus larga. Então, os filhos de Adão, muitas vezes, não vão receber punição aqui. É como se Deus dissesse assim, você não quer saber de mim? Então se vire e faça o que você quiser. E um dia você vai chegar na minha presença para prestar conta. Daí a pessoa vive a vida inteira sem Deus. Mas é rica, é feliz. Tá, mas depois morre e vai para o inferno? O que adiantou? Então se alegre quando Deus nos repreende. Porque Ele repreende os que Ele ama. Se Ele te repreende é porque Ele te ama. Amém? Então os filhos de Adão vão receber punição. Ou seja, alguns aqui mesmo. Mas a punição eterna é a mais terrível. E essa todos eles daí vão receber. Todos eles quem? Os filhos de Adão, as pessoas que não aceitarem Jesus como Salvador. E nós vamos receber o quê, pastora? Libertação. Como assim libertação? Somos libertos do pecado. Somos libertos da cegueira que o inimigo coloca na vida das pessoas. Somos libertos de todo o mal. Mas tem tanto problema que eu estou enfrentando. Mas você é um filho de Deus, então o problema que vir, a vitória vai ser maior. Mas a libertação do pecado é a maior coisa que nós podemos ter. Porque o pecado prende, ele amarra, ele acorrenta. Por isso que uma pessoa às vezes não se converte pelo fato de que ele ama estar ali preso naquelas coisas do pecado. O pecado aprisiona. Mas no momento que a pessoa aceita Jesus de verdade, né? Tem gente que só aceita e diz, agora não quero mais. Aceitar Jesus é viver para Ele. No momento que você aceita de verdade, você é liberto das garras do inimigo. E você é liberto de todo o mal. Então, o que eu falei antes, não tem mais maldição para quem aceitou a Jesus. Amém? Agora, os filhos de Adão estão ainda debaixo de maldição. E vão receber punição. A última coisa que eu vou falar agora, desses tópicos aqui.
Os filhos de Adão vão receber a lei. Como assim? Agora vamos ler o versículo 20 que nós não lemos ainda. Romanos 5:20, Cauã. 5, está ali já. Eu estou olhando para ele e o versículo já estava ali. Diz assim, ó: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Aquele que é filho de Adão, aquele que não aceita Jesus, não muda de vida, ele vai ser julgado pela lei. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, os outros 613 mandamentos que tem no Velho Testamento. Porque as pessoas acham que a lei de Deus é só os 10 mandamentos. Não, tem 613 mandamentos na palavra do Senhor, que é lei. E que quem não aceita Jesus vai ser julgado pela lei. Como assim? Matou, morre. É isso que acontece. Isso é lei. Mas, olha, diz ainda, ó, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus aqui está dando esperança. Mesmo que nós tenhamos feito tudo de errado na nossa vida inteira, o pecado abundou na nossa vida, quer dizer, nós fomos cheios de pecado. Mas se no momento que a pessoa diz, eu quero Jesus, superabundou a graça, quer dizer, a graça, o sangue de Jesus apaga todos esses muitos pecados e a pessoa é julgada daí pela graça, não é mais pela lei. Entendido isso, meus amados? Então, quem não tem Jesus vai ser julgado pela lei. Quem já aceitou Jesus vai ser julgado pela graça. O que é isso? Jesus veio para perdoar, Jesus veio para salvar. E os que o aceitaram como Salvador vão participar de algum tribunal, pastora, de algum julgamento? Sim. Logo após o arrebatamento, nós vamos participar do tribunal de Cristo. O que é isso? É onde nós vamos ser julgados. Os da lei vão ser julgados pela lei, nós pela graça. Por quê? Porque esse tribunal de Cristo não é para condenação. Quem for para esse tribunal já está salvo. Mas é para nos dar os prêmios pelos nossos atos, pelas nossas recompensas, por tudo que fizemos ou deixamos de fazer aqui nessa vida. Então nós vamos ser julgados, ou seja, nós estamos debaixo da graça. Nós não vamos ser julgados pela lei. Ficou entendido? Amém? Então, filhos de Adão, o que é isso? É o velho homem, é aquela pessoa que nunca se converteu, é aquela pessoa que nunca mudou. Às vezes é até frequentador de igreja, tem muitos, frequentam igrejas, mas nunca se converteram, nunca abandonaram o velho homem. Quando você lê na Bíblia assim sobre velho homem, você saiba que é a antiga vida. Então a pessoa não abandonou o velho homem, quer dizer, continua fazendo tudo que fazia antes de conhecer Jesus. Então ainda é filho de Adão. Porque o que aceita Jesus se torna nova criatura. E eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, por mais que nós tenhamos pecado na vida, que todos nós pecamos, mas se aceitarmos o sacrifício de Jesus e dizer, Senhor, comece a mandar na minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero fazer o certo, aí nós nos tornamos nova criatura. Não somos mais aquele velho homem que tem prazer em pecar, que tem prazer em maltratar alguém, que tem prazer em fazer as coisas erradas. Mas daí, sendo novas criaturas, nós vamos ter prazer em estar na presença de Deus, prazer em orar, prazer em estar na casa do Senhor, prazer em ler a Bíblia. Não vamos ler a Bíblia por obrigação, mas vamos ler a Bíblia por amor. Amém, meus amados? Então esse é o novo homem, né? E o velho homem, então, são os filhos de Adão. E os filhos de Deus, então, têm paz. Você pode estar cheio de problema, mas se você tem Jesus, mesmo no meio do problema, você tem uma paz aqui no coração, que você diz assim, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Jesus ninguém tira do meu coração. Amém? Então isso acontece. Ah, eu estou sem dinheiro, estou triste.
Jesus ninguém rouba de você. Tô com muito dinheiro, não preciso de Jesus. Coitado de quem fala assim, né? Então, quem tem Jesus tem paz. E essa paz, irmãos, eu não estou falando aqui de uma pessoa que é calma. Tem pessoas que são um poço de paciência, né? São calmas, tranquilas. Para levantar o volume da voz é muito difícil. Então, não é esse tipo de calma e de paz que eu estou falando. É a paz de ter Deus. É a paz de que Deus está no seu coração. Porque pessoas que são calmas não necessariamente têm Deus no coração. Então, essa paz aqui é diferente de uma pessoa ser calma. É uma pessoa que tem Deus. Ficou entendido? Amém? E ter paz com Deus, então, é estar reconciliado com Ele através do sacrifício de Jesus. Quer dizer, aquele abismo que nos separava do Pai, por causa do pecado de Adão, Jesus nos reconciliou, nos aproximou novamente do Pai. Então é isso que nos dá paz, porque estamos novamente perto do Pai. E não tem pecado, irmãos, não tem, por mais que você tenha pecado, não tem um único pecado, se você se arrepender, que possa te afastar de Deus. Mas também tem o contrário. Se você tem um pecado que você não confessa, que você não se arrependeu ainda, esse pecado vai bloquear o teu relacionamento com Deus, vai te afastar de Deus. Então vamos, viver cada dia corretamente na presença do Senhor, se esforçar mais para não pecar, ler mais a Bíblia, orar mais, buscar o Senhor, ter um relacionamento com Deus assim, de amizade. Até quero ler aqui um versículo que achei aí para nós, João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Jesus falando isso. Jesus quer ser nosso amigo. Então, nesse relacionamento que nós temos com Deus, nós temos que ter esse relacionamento como um amigo. Uma pessoa que você confia muito. É Deus. O maior amigo é Jesus. A única pessoa que você deve confiar os teus segredos mais íntimos é só Jesus. Amém? Também coloca aí Gálatas 4, do 3 ao 7. Gálatas. Você pôs Colossenses ali. Gálatas 4. Do 3 ao 7, diz assim, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Então Deus diz que nós não somos mais servos, nós somos amigos dele. E que também nós não somos mais servo, mas somos filhos. E sendo filhos, somos herdeiros. Herdeiro de quem? De quê? De tudo quanto é maravilhoso que Ele preparou para nós e tem no céu nos esperando. Amém? Então vale a pena servir a Jesus. Nunca queira se afastar de Deus, porque você só vai sofrer. A pessoa que se afasta de Deus só sofre. E Jesus disse que o estado da pessoa que se afasta de Deus se torna pior do que era antes.
Então não saia da presença de Deus, por nada. Ah, mas está difícil, estão fazendo isso, estão fazendo... Não saio, de Jesus eu não largo. Agarre em Jesus. E não largue dele por nada nessa vida. Amém?